de tendências de mobilidade que a gente já via antes da pandemia. O primeiro delas seria a incorporação dessa nova mobilidade, que está muito ligada às novas tecnologias que puderam ser implementadas na mobilidade urbana, devido à possibilidade de você compartilhar, por exemplo, dados em tempo real, a possibilidade que todo mundo tem hoje de ter um smartphone, né, a maioria das pessoas. Então, isso criou uma nova relação entre as pessoas e seu modo de se deslocar na cidade, e aqui eu trago uma ilustração, que são os 10 princípios para a mobilidade compartilhada e humana, né? Que desde planejar a infraestrutura urbana, pensar na operação desses novos modais que surgiram a partir dessa nova relação, e até promover dados abertos, isso tudo está relacionado nessa promoção de uma nova relação da mobilidade com as pessoas hoje em dia. O segundo ponto que eu queria trazer é essa relação intrínseca entre a cidade, o espaço urbano, e os modos de se locomover na cidade. Por exemplo, quando a gente vai escolher um modo de se deslocar, a gente é muito influenciado sobre como as atividades estão distribuídas no território da cidade e também como é o espaço urbano, né? Se eu não tenho segurança para ir de bicicleta, às vezes eu vou escolher ir de carro ou de ônibus. E ao contrário também, o modo como a gente escolhe se locomover também impacta na qualidade das cidades. Se todo mundo quiser ir de carro, a gente vai ter muito engarrafamento, vai criar um ambiente super desagradável, né? Enfim, e a gente vai acabar induzindo as pessoas a escolherem esse modal. E aí aqui eu trouxe uma imagem que é do Plano Diretor de São Paulo, né? Um plano urbanístico que, através de incentivos e certas políticas, ele consegue direcionar, por exemplo, os eixos de corredores de transporte na cidade, onde vão precisar de bastante tratamento dessa questão urbana para incentivar as pessoas a se deslocarem de uma maneira mais adequada. E, por exemplo, aqui as fachadas ativas, que seriam os comércios no térreo dos edifícios, eles incentivam muito com que as pessoas caminhem mais por ali, porque você torna aquele ambiente, traz maior vitalidade para aquele ambiente, você traz mais segurança para aquele ambiente, você deixa ele menos monótono, então você consegue incentivar certos comportamentos também com o modo como a gente planeja a cidade. E aí, juntando essas duas ideias, né, de uma cidade mais completa, né, e mais humana, com uma cidade tecnológica, a gente tem um futuro que é realmente, o ideal seria isso que a gente está vendo na imagem, uma cidade onde ela dá espaços para as pessoas utilizarem os espaços urbanos, e ao mesmo tempo ela promove a integração entre diversos modos de transporte, os novos que estão surgindo. A gente vê já um esgotamento do sistema tradicional, né? Por exemplo, os ônibus têm caído demanda por ônibus nas cidades, enquanto os modais on demand, né, sob demanda, que você chama no aplicativo, tem crescido muito. Então, por que não juntar essas duas tendências e, na verdade, criar algo melhor, né? Por que não criar transporte on demand, né, transporte coletivo? O carro vem perdendo também a relevância, o carro próprio, né, porque quando você pode ter serviços e variedade para escolher o modo de transporte mais adequado para cada momento da sua viagem, você não tem por que você ter o custo de ter um automóvel próprio. Então, essa tendência de que a mobilidade migre para algo como mais um serviço. E a integração, né, a gente fala de uma mobilidade seamless, é uma mobilidade fluida, né, uma mobilidade fluida, sem entraves, onde as pessoas vão poder ir de um modo para o outro, ter informação, ter facilidade para poder combinar da melhor forma possível no seu dia a dia. Bom, e aí veio a pandemia, né? E aí algumas coisas vão ter que mudar nessa perspectiva, nessas tendências que a gente estava imaginando. E aí é bom aqui colocar, né, os momentos que essa pandemia está propondo para a gente, né? A gente tinha o momento pré-Covid, a gente teve esse momento agora de isolamento social, que é muito do que o Brasil ainda está. Pela notícia que saiu hoje, parece que a gente vai começar a sair disso. A Europa já está um pouco mais avançada no período de transição, onde a gente vê uma reabertura, né, enfim, da vida social, e a China já está um pouquinho mais avançada nisso, quase lá no pós-Covid, se é que a gente pode chamar assim. E aí, assim, o que a mobilidade sofre primeiramente com essa, né, que impactos a mobilidade sofre com a pandemia? Primeiramente, a gente vai pregar algo diferente do que a gente costumava pregar antes,
que é a imobilidade e distanciamento social. Enquanto antes a gente falava para as pessoas saírem, se encontrarem na rua, né, e tudo mais. E a gente tem que fazer isso porque a prioridade nesse momento é trazer segurança para as pessoas. Então, as primeiras medidas, elas estão muito voltadas a não mover o mínimo possível de pessoas, a tratar bastante da segurança daquelas pessoas que ainda precisam mover, então, com medidas, protocolos de higienização no transporte público, em todos os outros modos de transporte, repensar a frota e operação desses transportes, e não só do coletivo, né, mas também, por exemplo, dos deliveries, por exemplo, que aumentou bastante, né, a demanda por delivery, e assim, a gente vê que essas medidas voltadas para a mobilidade, elas têm que ser muito nessa direcionamento de manter a segurança das pessoas. A gente viu que medidas de mobilidade, como, por exemplo, o bloqueio de ruas, né, a própria questão do rodízio de carros, elas não são tão eficientes em parar o deslocamento das pessoas. É mais eficiente a gente reduzir o deslocamento quando a gente olha em inibir, por exemplo, algo que está relacionado ao destino da pessoa, que é, por exemplo, fechar, né, as escolas, enfim, o motivo da viagem. Porque se você tenta reduzir o deslocamento trabalhando apenas com o meio, né, de transporte, não é muito efetivo. E aí o transporte coletivo, acho que é o primeiro impactado, né, que a gente vê, umas quedas altíssimas, a gente chegou num pico de 80% da operação regular, e fora do Brasil ainda foi maior, de 95%, enfim. E o transporte coletivo, que já sofria bastante com uma falta de subsídios, o modelo brasileiro de transportes, ele acaba sendo totalmente subsidiado pela própria passagem, né, das pessoas que usam o transporte. Então, São Paulo tem um subsídio, enfim, é uma das únicas cidades que tem um subsídio relevante, né, para a operação, mas esses subsídios são muito necessários para que, principalmente nesse momento, a gente consiga, enfim, continuar com essa operação. E o problema é que a gente pode ter impactos a longo prazo, né? Então, as pessoas podem ser que elas continuem evitando usar o transporte coletivo mesmo após uma reabertura, né? Isso já está acontecendo, por exemplo, na China. Então, com medo do contato com o vírus enfim, através do contato social. E aí a gente tem essa ameaça do transporte individual privado, né? E é uma ameaça por quê, né? Muitas vezes a gente pensa, então, se a prioridade agora é a gente se proteger, por que a gente não deixa cada um usar o carro, né? Primeiramente porque, como a gente já falou, assim, pode ter um impacto a longo prazo, mobilidade é hábito, se a gente muda o hábito da pessoa, né, a gente pode depois não conseguir trazer de volta, e por muitos anos as cidades trabalharam tanto para reduzir o uso do automóvel privado, né, que é bastante ineficiente para as cidades, ele traz problemas, enfim, tanto de poluição, quanto de engarrafamento, perdas econômicas para a cidade, enfim. E aí, trazendo de novo a questão da poluição, o carro, né, ele está diretamente relacionado também à doença à questão do Covid, por quê? 70% da poluição nas cidades, ela provém de veículos, né? Então, cidades que têm maior poluição do ar, elas acabam tendo uma mortalidade maior do próprio Covid, e isso é talvez um dos grandes motivos do norte da Itália ter sofrido tanto com o Covid, e porque o norte da Itália é realmente um dos ares mais poluídos da Europa. E aí a gente vai ter colocado esse cenário para a gente, onde a gente vai ter esses desafios a serem vencidos, mas a gente também vai ter oportunidades. Já que é uma oportunidade de a gente impactar o comportamento das pessoas a longo prazo, por que não usar esse momento para trazer, então, as pessoas para terem um comportamento mais positivo? E aí que eu venho com esse terceiro ponto, que é as nossas escolhas de agora definem o futuro, né? Esse momento que a gente está agora, buscando sair, e ainda nesse período de isolamento, saindo dele, vão ser muito importantes para a gente definir como vai ser o futuro depois da pandemia. E aí o que muitas cidades já estão fazendo é repensar esse espaço das ruas. As ruas estão vazias, né? A gente tem menos fluxo. Como que a gente pode redividir, então? Quem que a gente vai priorizar? Vamos priorizar, então, aqueles modos de transporte que são mais sustentáveis, que são mais benéficos para a população, como, por exemplo, a caminhada, a ciclovia,
a bicicleta, né? E aí, aqui é uma foto de Milão, né, que tem um plano super ambicioso de expandir calçadas, aumentar a quilometragem de ciclovias, e tudo isso pode ser feito de forma bem rápida e temporária, que vocês veem só tinta mesmo para poder ampliar. E além dessa, enfim, da bicicleta e da caminhada serem uma opção que você reduz o contato social das pessoas, né, ela ainda, e sustentável também, a gente também pode repensar, priorizando também o transporte coletivo, né, no futuro. Então, já que tem menos carro na rua, vamos pintar faixas exclusivas, por exemplo, que é uma coisa super simples de se fazer. Outra questão que a gente tem que repensar bastante, né, que é a questão dos subsídios. Para que o transporte coletivo saia dessa crise, enfim, mais fortalecido e não menos, a gente vai ter que ter, sim, um incentivo de subsídios, né, porque, enfim, se o transporte entrar numa situação muito ruim, vai ser ruim para a população, vai causar grandes inequalidades, né, e, além disso, o transporte ele vai ter que se atualizar bastante, né. Então, para a gente promover melhorias, adaptação no transporte, na operação de transporte, a gente vai ter que ter investimento, a gente vai ter que ter colaboração entre privado e público, enfim, até, por exemplo, um exemplo bem prático de como a gente pode reduzir contato é a questão do pagamento virtual, né, contactless, por exemplo, você não precisa uma bilheteria comprar o seu bilhete, enfim, essa seria uma possibilidade da gente melhorar o transporte. E a micromobilidade, né? Eu acho que até a OMS está recomendando caminhada e bicicleta como modos de deslocamento seguros. Então, é um momento para que esses serviços de transporte compartilhados, né, sustentáveis, cresçam bastante, né? Eles são uma opção para as pessoas evitarem o contato social, né? E eles também são uma possibilidade para a gente combinar eles com o transporte coletivo. Então, para a gente reduzir o tempo das pessoas dentro do transporte coletivo. A França, por exemplo, está oferecendo ajuda financeira para quem escolher a bicicleta como o seu transporte depois da pandemia. E aí a gente já tem umas evidências, assim, que essa é uma tendência bem predominante nos países da Europa, nos Estados Unidos, como, por exemplo, o sistema de bicicletas compartilhadas de Nova York aumentou em 67% o número de viagens, e na Filadélfia foi 151% o número do uso da bicicleta, enfim, de viagens de bicicleta no total. E aí a gente tem, então, um momento para mudar o paradigma da mobilidade, como ela é hoje, e transformar ela, e mudar o próprio comportamento das pessoas. E aí aqui eu vou explicar um pouquinho mais do que eu tinha falado antes, que é a mobilidade como serviço. Então, hoje em dia, enfim, até em Manchester, é uma estratégia que a Prefeitura de Manchester está adotando, é desenvolver uma plataforma, e ela está adotando exatamente para a questão do Covid, enfim, essas plataformas já existiam antes da questão do Covid, mas essas plataformas de Mobility as a Service, que são plataformas que agregam serviços de transporte públicos e privados, e oferecem facilidade de acesso, de pagamento, com informações, elas podem assumir um protagonismo bem relevante, né? Primeiramente porque elas podem trazer informações adequadas para as pessoas, para elas tomarem decisões mais certas, como, por exemplo, lotação dos ônibus, enfim. Elas teriam uma noção de que se elas podem pegar aquele ônibus, esperam outro, vão com outro modal. Elas também têm capacidade de inteligência para poder redirecionar os fluxos, né, de acordo com as aglomerações. E, de uma maneira geral, facilitar acesso às diversas opções que as pessoas podem ter na cidade. E aí eu trago realmente aqui todas aquelas inovações que eu estava falando sobre, dei o exemplo, por exemplo, do pagamento, a gente traz aqui um monte de coisa que o transporte coletivo pode fazer, e o transporte coletivo, enfim, outros também serviços de transportes, podem trazer para melhorar essa operação. Monitorar a frota, enfim, em tempo real, né, se as pessoas não precisam ficar muito tempo esperando no ônibus, se diminui a aglomeração, lotação do veículo, tecnologia de pagamento que reduzem o contato entre as pessoas, ônibus sob demanda, os veículos autônomos também vêm com uma presença bem forte, bastante nos Estados Unidos, porque realmente se você conseguir chamar um veículo autônomo e não ter
não ter que ter contato com outra pessoa, né? É uma vantagem, enfim, entre outros. E aí aqui a gente fala um pouquinho também dessa possibilidade de termos frotas renovadas ou evolução maior, né, dos estudos da mobilidade limpa, né? Então, até, enfim, a Ana Crasium, né, que trabalha em Manchester, falou aqui que ela acredita que as pessoas vão ver os benefícios que a gente está tendo por causa da redução do uso dos veículos, né? O ar está mais puro, né? É real. E a gente pode usar isso para transformar numa revolução verde. No entanto, na China, a gente pode ver que aqui tem essa animação, que antes e depois da pandemia, a gente vê um crescimento até em algumas regiões da poluição depois da pandemia. Então, é justamente para lá que a gente não deveria estar caminhando. E aí aqui eu trago, assim, como para encerrar um pouquinho esse pensamento, né, todos esses contextos e uma visão positiva, né, otimista ao máximo, sobre o que a gente pode alcançar, né, e utilizar esse momento como uma oportunidade de mudança para melhor, ou se a gente não fizer nada mesmo, a gente pode ter um cenário muito perigoso aí para a mobilidade como um todo. E aí, concluindo, né, as escolhas de agora vão definir realmente o que a gente vai ser depois, então a gente está num momento em que a gente precisa promover mudanças a longo prazo para a mobilidade, a gente, enfim, não pode ignorar, né, que esse cenário pode trazer impactos negativos se a gente não fizer nada, e realmente é um momento de cuidado com as pessoas, mas é um momento de oportunidade, então como a gente pode balancear essa questão da gente manter as pessoas distantes, reduzir os níveis de deslocamento, mas ao mesmo tempo aproveitar essa oportunidade para mudar o que pode ser mudado para melhor. E aí o terceiro ponto, que é a mudança colaborativa, eu acho que já linka um pouquinho com o que o Pedro vai falar daqui a pouco, de que a gente tem que se unir, enfim, os diversos setores da sociedade, que essa mudança é uma mudança muito grande, que não dá para fazer sozinho. Obrigada, pessoal. Depois a gente vai ter umas perguntas. Obrigada, Luísa, pela sua apresentação. Vou passar então já a palavra ao Pedro. Ok, vou só descobrir aqui como é que compartilha. Tem que pedir autorização aqui para o sistema. Acho que agora vai funcionar. Deu certo? Acho que agora vai dar. Já apareceu aí? Apareceu. Ótimo. Perfeito. Então, rapidamente fazendo uma apresentação, antes disso, agradecendo o convite da professora Janina, do LAI, falando da minha formação, como a professora comentou, sou de Relações Internacionais na USP, então para mim é um prazer incrível poder voltar a casa ainda que virtualmente, e muito bacana ver tudo que acontece em tão pouco tempo, né? Eu saí do IRI há 8 anos atrás, já faz um tempinho, mas muitas coisas avançaram e muito tem sido feito, e é bom voltar para contribuir mais ainda. Eu, depois de formado, participei do começo da 99, logo fui um dos 5 primeiros contratados em 2013, fui o COO, liderei a operação inteira da 99, expansão para outras cidades e também de relacionamento com o governo, com associações, taxistas e tudo mais, então vivi bem de perto tudo que foi a discussão sobre como regulamentar e como construir um espaço para esse serviço. E aí eu gostei tanto que eu decidi pular a mesa e fazer um ciclo dentro do governo, primeiro na Câmara, como chefe de gabinete da vereadora Aline Cardoso, e eventualmente acompanhá-la quando ela foi convidada para ser secretária
na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, primeiro como chefe de gabinete, depois como secretário adjunto. Enfim, acho que foi uma das experiências mais interessantes da minha carreira, da minha vida, porque, de fato, você tem outra perspectiva, né, de como funciona a política pública. E, por fim, passada essa experiência, no final de 2018, eu regressei a Quico, fui para Quico, onde eu entendia que, de fato, eu poderia aplicar muito do que eu desenvolvi em mobilidade, na 99, nessa experiência, mas também com uma visão de política pública e relacionamento com o governo que, enfim, como a Luísa comentou e eu pretendo comprovar, é fundamental em qualquer grande inovação e desenvolvimento. A ideia aqui é trazer um pouco do que é a prática dessa nova mobilidade, o que acontece quando toda aquela teoria sai dos livros, sai das nossas discussões e começa a ser implementada na cidade. A gente tem algumas tendências que a gente precisa observar para entender como isso está acontecendo e, na sequência, entender como isso, de fato, teve experiências no Brasil. Quais foram as experiências no Brasil que valem citar? Eu vou focar especialmente na cidade de São Paulo. O que eu pretendo demonstrar é que, de fato, uma delas é especialmente relevante, que é a questão do Open Data, os dados abertos, que tem um impacto, de fato, vertiginoso. Por fim, como a pandemia, de fato, catalisa todas essas mudanças, ela obriga a uma movimentação muito rápida nossa para responder a isso no dia a dia. Então, entrando em algumas tendências, essa foto é uma foto bastante relevante para entender o que está acontecendo na cidade de São Paulo. A gente está vendo um ônibus dividindo o mesmo espaço que uma ciclovia, com uma calçada larga, onde as pessoas conseguem se locomover, o trilho do trólebus ali em cima, né? Então, de fato, a gente viu nos últimos anos em São Paulo um aumento muito grande no uso de outros modais que não carro. Então, a queda no uso do carro em 38%, como apresentou a pesquisa de origem e destino do metrô. Eu não sei se vocês acompanham essa pesquisa, mas ela é fundamental para entender o que está acontecendo na cidade do ponto de vista de mobilidade. O metrô conduz essa pesquisa a cada 10 anos, desde 1967. Então, a gente consegue ter um panorama muito, muito bom do que está acontecendo em termos de mudança. A Kantar, que é uma consultoria especializada em inteligência de mercado, reforça um pouco essa tendência ao dizer que o uso do carro deve cair em 28% nos próximos anos. De fato, isso muito orgânico, nas próprias pessoas querendo sair do trânsito, sair do custo de ter esse equipamento, esse item, tem gerado esse tipo de movimento. E 31% dos ciclistas combinam a bicicleta com algum outro modal. Então, de fato, não é uma mudança, não é uma troca pura e simples, é a mudança de comportamento para o que a gente chama de mobilidade porta a porta, né? Eu sair da minha casa e chegar diretamente na porta do trabalho, para uma jornada, uma viagem que tem várias etapas via diversos modais, diversas opções. É um dado que ele ajuda a gente a entender onde a tecnologia entra em tudo isso. 97% dos brasileiros hoje já acessam a internet via smartphone. O smartphone já é o canal preferencial dos brasileiros para o uso da internet, mais do que os computadores, né? Mais do que o notebook, o desktop, outras ferramentas. Tudo isso, obviamente, incentiva muito o setor privado, o mercado, vem muito a reboque desses movimentos também de negócio. Hoje, mais de 30 empresas, num levantamento rápido que a gente já fez, oferecem algum tipo de serviço ligado à mobilidade via aplicativo. Então, se vocês abrirem o celular de vocês agora, provavelmente vocês vão ter 4, 5 ou 6 aplicativos relacionados à mobilidade, desde Uber 99, Movit, Waze, e eu torço para que Quico. Mas, além disso, esses aplicativos foram responsáveis por uma grande mudança hoje. A própria pesquisa de OD do metrô apontou que o uso de modal táxi, e aqui eu coloco também o carro privado por aplicativo, o Uber, o Pop da 99, teve um crescimento de 414%. Então, de fato, as pessoas estão adotando a tecnologia como um canal, como um meio preferencial para se locomover. Entre 17 e 18, houve um crescimento de 1.400, maior que 1.400 vezes no uso daquelas bicicletas compartilhadas. 2018 foi o boom da Yellow, né,
da Green, de outras, a Tembice também vem nesse mercado, mas de fato a oferta desses serviços por empresas privadas veio de encontro a uma tendência orgânica das pessoas de deixar o carro em casa, e isso está sendo amplamente visto no crescimento dessas empresas. E aí, só reforçando, a Tembice mesmo já divulgou que 40% das viagens delas começam ou acabam numa estação de metrô ou num terminal de ônibus. Então, de fato, existe um comportamento novo, existe uma mudança, e existe uma vontade das pessoas de abandonar o carro e escolher um outro jeito de locomoção. Quando a gente olha esses aplicativos, olhando um pouquinho mais de perto, de fato, tem várias opções que envolvem alguns mais diretamente ligados à mobilidade, outros que envolvem serviços que evitam a mobilidade, e a quarentena que todos nós estamos vivendo agora deixa claro o papel de Rappi, iFood, Log e outros tantos nesse contexto também. Basicamente, tudo isso assentado do ponto de vista tecnológico, assentado sobre a economia compartilhada, que é uma mentalidade em que as pessoas abandonam a posse, elas não querem mais ter aquilo, elas querem usar e não ter esses custos fixos. A tecnologia mobile, né, então, o celular na mão, uma conveniência enorme, e dados abertos, que é onde a gente vai entrar um pouco mais em detalhe já, porque, de fato, tudo isso gera uma quantidade de dados ligados a comportamento, consome uma quantidade de dados ligada à estrutura urbana, às cidades, de uma maneira gigante, né? A gente não consegue imaginar a existência de uma 99, de uma Rappi, ou mesmo de uma School, se a gente não imaginar que existe algum lugar onde é possível acessar o mapa de São Paulo, as ruas de São Paulo, o sentido delas e a situação atual. Mesmo o Waze vai um pouco nessa linha. Isso tudo tem a ver com dados abertos. Em números, isso significa um investimento de mais de 120 bilhões de dólares no mundo, investimento em startups de mobilidade, se a gente expandir um pouco essa data, desde 2010, 220 bilhões em mais de 1.100 startups de mobilidade. Então, de fato, existe um movimento do setor privado de encontro a essa mudança de comportamento das pessoas. A gente escolheu duas, porque eu acho que elas têm um valor especial quando a gente pensa em desejo, em projeto, no que seria o ideal da mobilidade, e em como essa conexão entre o setor privado, a tecnologia e o setor público ela é super relevante. Então, a Yelbi, em Berlim, é uma parceria entre a Prefeitura de Berlim e uma empresa de aplicativos de mobilidade que se baseia basicamente em 3 pontos. Primeiro, Mobility as a Service, que é o que a Luísa já comentou, mas de fato, na prática, isso significa a Prefeitura de Berlim entregar os dados para a Yelbi disponibilizar isso para os usuários, e a Yelbi tem um trabalho de roteirização inteligente, ou seja, até onde a pessoa deveria usar a bicicleta para pegar a linha de metrô ou a linha de ônibus mais adequada para que ela chegue no destino dela. Então, e como eu integro tudo isso dentro da mesma plataforma? Como é que eu garanto que vai ter uma bicicleta sob demanda ou que o ônibus vai chegar na hora certa vazio? Muito dessas parcerias também se baseiam na primeira e última milha, que é o caso, por exemplo, das bicicletas compartilhadas. Aqui no Brasil a gente teve o caso da Grow recentemente, da Green e da Yellow, mas na Alemanha a própria Yelbi tem esse serviço e coloca isso dentro do app disponível para as pessoas a pedido da Prefeitura de Berlim. E uma integração de estruturas, que é essa imagem aí, na verdade, essa praça, né, ou esse estacionamento é quase que um ponto de baldeação entre ônibus, carro, táxi, bicicleta e outros modais. Então, a própria cidade de Berlim vai começar a mudar a cara dela para que a mobilidade seja incentivada de uma maneira integrada. E outro caso que a gente gosta muito, que é um caso que é super interessante de olhar, é o Citymapper em Londres. O aplicativo está disponível no Brasil também, mas o que ele conseguiu fazer em parceria com a Prefeitura de Londres é realmente fantástico. Então, lá já existe, por exemplo, uma integração de pagamento. Esse é um desafio super bacana de olhar, de estudar. É um desejo, obviamente, para nós aqui também, mas o que é muito legal em Londres é que você consegue, usando o cartão deles, o Citymapper Card, que é essa imagem aí, alugar uma bicicleta,
entrar no ônibus, entrar no metrô, e fazer tudo usando, inclusive, incentivos tarifários. Então, se você usar a bicicleta, de repente o ônibus é mais barato, ou vice-versa, tudo isso para que a cidade consiga ter uma plataforma para conversar com os cidadãos sobre os melhores caminhos, as melhores formas de se locomover. Isso tudo, obviamente, também com o segundo ponto que a gente elenca aqui, que é com os dados do transporte coletivo. Então, lá você consegue, dentro do próprio aplicativo, receber as informações atualizadas em tempo real pela prefeitura e se deslocar nesse sentido. Então, em linhas gerais, de fato, as pessoas têm mudado o comportamento delas, elas têm vontade de novos modais, elas têm priorizado opções novas e diferentes, que, via de regra, são oferecidas hoje pelo setor privado. O setor privado está ganhando uma relevância dentro do mundo da mobilidade que ele não tinha, talvez, há 10 anos atrás ou 15 anos atrás, diversificando as opções para as pessoas. E esses novos serviços, exatamente por virem do setor privado e muitas vezes em um contexto de negócio, com aceleração de crescimento, com investimento muito grande, acabam vivendo as dificuldades regulatórias para que eles consigam coexistir nesse ecossistema já das cidades de uma maneira saudável. Então, de fato, a gente vê isso muito, muito forte em alguns lugares. Aqui, esse mapa mostra, em algumas cidades, em alguns lugares do mundo, a proporção entre moto, patinete e bicicleta nos modais ativos de First Last Mile. Muito da diferença tem a ver com essa capacidade de relacionamento com o ecossistema, com o poder público. E, por fim, um ponto que também é super interessante de notar é que o modelo de negócio ele não é trivial. Mesmo essas empresas conseguirem ganhar dinheiro, conseguirem se sustentar pelas próprias pernas, é um desafio particular em que, em muitos momentos, o próprio setor público tem que entrar e apoiar. Olhando um pouco isso no Brasil, acho que primeiro um ponto que eu sempre gosto de falar é importante entender o que é São Paulo, né? São Paulo é realmente um colosso. Assim. A gente fala de uma região metropolitana com aproximadamente 21 milhões de habitantes, com uma diversidade interna gigantesca. A cidade de São Paulo em si já é muito diversa. Um dado que eu sempre mostro, porque eu me surpreendi muito quando eu descobri, 30% da área do território de São Paulo é zona rural. Não sei se vocês tinham ideia disso. Se a gente considerar Parelheiros, Marcilac, aquela região do extremo sul, existem mais de 400 propriedades agrícolas produtoras de bens de insumos de comida, e principalmente. E essa região metropolitana gera 42 milhões de viagens por dia. Então, uma passagem no ônibus é uma viagem, uma passagem de bicicleta é uma viagem. São 42 milhões de viagens todos os dias acontecendo em São Paulo. Aproximadamente 15 milhões, 14 milhões de pessoas se deslocando todos os dias pela região metropolitana e, obviamente, sobrecarregando o sistema de mobilidade das cidades. Um dado que a pesquisa de AD também traz, que é muito interessante, é o tempo médio de viagem. Então, hoje, um tempo médio, a pessoa passa, em média, se deslocando uma viagem 34 minutos. Então, um tempo relevante da vida delas. É importante sempre colocar. Esse número é extremamente diverso. Quando a gente fala das regiões centrais, especialmente dos bairros mais ricos, isso é menor, costuma ser até menor. Quando você fala da periferia, esse número chega até 2h30 de deslocamento diário. Então, de fato, é uma cidade, é um contexto de mobilidade da região metropolitana da cidade muito, muito complexo, muito difícil de lidar com uma política pública una, sem a gente conseguir usar parcerias para isso. Trouxe 2 cases. O primeiro deles é um que eu conheço, 3 cases, na verdade. O primeiro deles é um que eu tenho bastante familiaridade, que é o e-hailing, que é o nome startupeiro de Uber, 99, Cabify, todos esses serviços. Então, até mais ou menos 2014, 2015, o que existiam eram aplicativos para táxi, e a grande inovação foi, de fato, um aplicativo oferecer um outro prestador de serviço de mobilidade, que é o motorista particular. E a gente viveu alguns desafios gigantescos para a interpretação da legalidade do serviço. Né? Primeiro entendeu-se que o serviço era proibido, depois entendeu-se que o serviço era não regulamentado, é uma diferença que, do ponto de vista jurídico, tem bastante peso.
E o que a gente percebeu muito foi uma própria dificuldade do setor público de conseguir entender o que estava acontecendo. Então, uma coisa é a plataforma tecnológica, isso obviamente tem suas particularidades, seus desafios. Outra é o operador de mobilidade, que é o motorista que está dentro do carro dirigindo a pessoa. Então, como estruturar a discussão, entendendo onde a plataforma entra, onde o operador entra, qual é o papel de cada um deles. Então, de fato, existiu uma complexidade ali que, na minha opinião, o poder público teve dificuldade de entender e reagir a isso de uma maneira construtiva. É óbvio que há de se considerar a pressão dos taxistas, que obviamente reagiram muito duramente a uma potencial legalização do serviço de transporte individual privado, mas ainda assim o que a gente viu foi uma opinião pública muito aguerrida, muito defensora do que era esse novo serviço. E o que importa, no fundo, que é de fato o impacto disso para a mobilidade urbana era muito difícil de mensurar. O aumento do número de motoristas colocava mais carros na rua. Mais carro na rua não é necessariamente bom. No fundo, a percepção que se tinha é que as pessoas deixarem o carro privado em casa e trocarem a viagem delas para um carro sob demanda no aplicativo reduziria a necessidade de vagas por estacionamento, não o trânsito em si. Mas, de fato, o que se viu foi também uma redução da posse dos automóveis. Um dado interessante, que não está aí, mas ele é bom para mostrar isso, foi que o número de veículos vendidos em São Paulo, nesse período, ele se manteve estável. Mas a maior parte dos compradores, mas o perfil do comprador mudou. Entre 2017 e 2018, os principais compradores de veículos na cidade de São Paulo foram as locadoras de carros. Então, de fato, houve um aumento, uma manutenção do número de veículos na rua, mas a posse deles foi não mais para os motoristas, para as pessoas, mas sim para as empresas. E aí, como essa história andou, né? Qual foi o encaminhamento dela? A Prefeitura de São Paulo, em 2016, trouxe uma discussão chamada a regulamentação do uso intensivo do viário urbano, que é um nome bastante interessante e inovador para que passasse a existir um ônus, né? Uma taxação extra para todos aqueles serviços de que, de alguma maneira, sobrecarregam o viário urbano. E a discussão, ela privilegiou inicialmente o transporte individual privado, mas ela, em tese, se estenderia para outras discussões, como, por exemplo, os carros das concessionárias de telefonia e tudo mais. Mas, ainda que uma boa ideia, uma ideia inovadora, ela teve alguns desafios super complicados e que obviamente, impactam muito nessa discussão, não permitem que seja uma discussão pura de evidências de política pública. Primeiro, um desafio político de aprovar uma legislação, uma lei, de fato, na Câmara de São Paulo, dada a pressão política dos taxistas. Eu não sei se vocês se recordam, mas em 2016 houve 2 tentativas de votação. Nas 2, os taxistas se mobilizaram na frente da Câmara e o assunto foi tirado da pauta. Um outro ponto super complexo era definir o que pode rodar e o que não pode. Durante algum tempo permitiu-se apenas placas de São Paulo, depois de algum tempo não. Placas de outros estados, em especial das locadoras, poderiam. Então, houve uma discussão super difícil nesse ponto. E a própria precificação, ou a forma de entender qual é o seu custo, o ônus, para as plataformas e para os motoristas, foi bastante desafiador. Então, por fim, acho que esse é um último ponto para não me aprofundar e me prolongar muito, um desafio bastante interessante, que é onde a gente se concentra, que é o desafio que é o desafio tecnológico. A prefeitura exigiu que as plataformas compartilhassem a contabilização de quilômetros rodados via API, que é uma conexão tecnológica entre sistemas, diretamente com a prefeitura. Essa API não está pronta até hoje do lado da prefeitura, ela não funciona perfeitamente até hoje do lado da prefeitura, exatamente pelos desafios que existem em termos de recursos e tecnologia dentro do setor público. Por fim, apenas para contar o final da história, a aprovação ocorreu via decreto do prefeito, na época era o Haddad, e hoje, enfim, as empresas pagam uma taxa pelo uso dos quilômetros, calculado a partir de debates dentro do CEMUV, que é o Comitê de Mobilidade Urbana Viária, que discute exatamente esse tipo de incentivo ou barreira
a operação desses serviços. Uma mais recente foi a discussão da micromobilidade, e aqui a nossa percepção é que a prefeitura já estava um pouco mais preparada para lidar com isso. A micromobilidade é um conceito novo que surgiu muito por causa do First Last Mile e dessas empresas. Então, os patinetes, as bicicletas e tudo isso que foi oferecido de uma forma mobile ocupou um espaço bastante grande no debate público na mobilidade em São Paulo, em especial em 2018. Em 2018 houve muito debate. E, de fato, aqui existiu um trabalho melhor para integrar isso aos outros modais. Um dos pontos mais debatidos foi a questão, por exemplo, do dockless, que é o patinete ficar solto sem nenhum espaço, sem nenhum lugar específico, né, que era o caso, por exemplo, das bicicletas amarelinhas, que você podia deixar em qualquer lugar. Isso, pela própria prefeitura, constituía poluição urbana que, de alguma maneira, deveria ser encaminhada às operadoras, para que as empresas, para que elas deixassem isso organizado de uma maneira bem harmoniosa com a cidade. Então, de fato, houve uma falta de diálogo inicial, até porque a velocidade do setor público não é a mesma da velocidade do setor privado. Via de regra, o setor público reage ao setor privado, e nesse caso não foi diferente, embora com um pouco mais de velocidade do setor público. Criou-se um grupo de trabalho, que foi de uma maneira mais ágil do que havia sido antes, com o uso intensivo do viário urbano, e a regulamentação levou a alguns pontos bastante estratégicos do ponto de vista de mobilidade, e com uma boa negociação, ninguém saiu plenamente satisfeito, né? Então, de fato, os operadores se comprometeram a operar dentro de certas regras, nem todas eram benéficas para o negócio, e a cidade também entendia que aquilo traria um benefício para o cidadão e para o espaço urbano dentro de certas regras. E, por fim, aqui, tentando entrar num terceiro case, a gente fala do transporte coletivo. O transporte coletivo, ele ainda é muito centrado no Estado, o poder público é o principal ator. Via de regra, por causa do custo e do tamanho de uma operação. Outro dado que eu não sei se vocês têm, mas ele é sempre relevante, São Paulo hoje tem a maior frota de ônibus públicos do mundo, são 14 mil ônibus rodando diariamente em São Paulo, que obviamente, que certamente é um desafio imenso de organização e de negócio. Então, os cases que a gente gosta de trazer quando a gente fala de transporte coletivo são mais direcionados pelo setor público, mas dois deles foram fundamentais para o setor privado entrar. O primeiro deles é o Citybus em Goiânia e o Top Bus em Fortaleza, é uma empresa que está fazendo ônibus sob demanda. Então, da mesma forma que você pode pedir um carro pelo aplicativo, nessa cidade você pode pedir um ônibus pelo aplicativo e o ônibus vai roteirizar um caminho eficiente para buscar até 14 passageiros. Isso já roda em Goiânia, isso gera eficiência, isso gera, de alguma maneira, complementariedade aos troncais da cidade, aos grandes corredores de deslocamento da cidade. E, por fim, um caso super legal de São Paulo, que é onde a gente vai tratar um pouco mais, é o caso de dados abertos. A São Paulo, via Mobilab, uma iniciativa da própria prefeitura, um laboratório de inovação da mobilidade, disponibilizou os dados em tempo real da posição geográfica de todos os ônibus, de todas as linhas na cidade de São Paulo. Isso, salvo engano, foi em 2014, 2015, no arquivo modelo GTFS, que é um arquivo global, que várias cidades e empresas trabalham já, e essa iniciativa permitiu o surgimento de uma série de inovações e novidades e serviços para a população pelo próprio setor privado, que é onde a gente entra um pouco agora. O que é o Open Data? Então, o Mobilab é uma iniciativa de dados abertos de Open Data, e na nossa visão, um jeito muito simples de colocar isso é que os dados abertos são a melhor forma de você articular os três atores importantes para a discussão de mobilidade e política pública. O primeiro dele é o governo. Ninguém aqui ninguém imagina a discussão de mobilidade e urbanismo sem a atuação do poder público do governo. Ninguém imagina que essa discussão aconteça sem a academia, os think tanks, ou seja, pessoas dedicadas a pensar, analisar, estruturar uma visão, estejam trabalhando de uma forma ativa e presente. Ninguém imagina mais a operação de mobilidade e o ecossistema de mobilidade de uma cidade sem empresas
e startups. Aqui a separação ela é meramente de negócio, uma startup é uma empresa que ainda está testando um modelo, que ela está tentando se viabilizar. Então, acho que toda iniciativa de mobilidade, de melhora do serviço, baseado nessa expectativa do usuário de um novo modelo de deslocamento, na nossa visão, deve ser feita a partir da articulação entre 3 atores: governo, academias e empresas. E os dados abertos permitem que isso ocorra de uma maneira muito qualificada. Londres, a TfL, que é o Transportation for London, que é como quase uma secretaria de transportes de Londres, um órgão que responde por isso lá, ele tem disponibilizado todos os dados de mobilidade, absolutamente todos os dados de mobilidade, de forma aberta, sistêmica, no site deles. Só com base nesses dados já surgiram mais de 500 aplicativos que tem uma penetração de 42% na população londrina. Então, de fato, abrir os dados permite que a academia aprofunde estudos e faça propostas mais qualificadas, que o setor privado consiga testar inovações e serviços diferentes e que possam vir a agradar a população e criar externalidades positivas para a mobilidade e, obviamente, gerar uma agenda positiva econômica. Então, um dado que a gente trouxe, de fato, existe uma economia potencial de até 130 milhões de libras por ano, que no preço atual da libra no Brasil deve corresponder aí a quase 900 milhões de reais. Então, de fato, mais de 1 bi, talvez. Então, de fato, a gente tem uma situação bastante positiva a partir da abertura de dados e da articulação entre academia, setor público e setor privado. Aqui conta um pouco de como isso acontece, né? O TfL disponibiliza esse por meio de APIs. APIs, novamente, são sistemas que automatizam a busca desses dados, a conexão entre os dados. Algumas empresas bebem dessa fonte, então elas não têm que pagar nada, só desenvolver, de fato, o sistema que coleta esses dados. Elas disponibilizam algum desses dados com inteligência para os usuários. Então, no caso do Citymapper, por exemplo, ele recebe da prefeitura, do TfL, a posição do ônibus e ele diz para o usuário que horas o ônibus passa no ponto que ela quer. Então, essa elaboração do dado é um trabalho que o setor privado tem feito e ele consegue devolver para a prefeitura uma série de insights relevantes para a mobilidade, como, por exemplo, a origem e destino. Uma pesquisa de origem e destino feita toda por aplicativo é muito mais barata do que a gente contratar pesquisadores de porta a porta para perguntar para as pessoas como elas se locomovem. Então, de fato, a geração de dados e insights a partir da parceria público-privada e academia, ela é fundamental e ela é super benéfica para a construção de uma mobilidade mais equilibrada. Aqui é um caso super bacana da Open Mobility Foundation, que tem ajudado algumas cidades a fazer essa abertura de dados. Então, não é só o Brasil, não é só no Brasil que o setor público tem dificuldade de fazer essa abertura de dados, é algo desafiador. Via de regra, o setor público está sempre concorrendo por recursos, sempre há uma disputa grande dentro do setor público para como utilizar cada um dos recursos que ele tem. Então, várias organizações, várias associações e mesmo atores do setor privado têm se dedicado de alguma maneira a incentivar isso. A gente acha que isso seria um caso super legal para o Brasil, para São Paulo, a gente ter uma articulação das próprias empresas que beberiam desses dados em ajudar o setor público a tê-los. E onde entra a pandemia nisso tudo? Como a Luísa comentou, a pandemia ela cria uma situação de crise, né? E no mundo da inovação, a palavra que a gente usa para isso é disrupção, né? Ela rompe, de fato, com como as coisas vinham sendo feitas. De uma semana para outra, a gente já não pode acumular as pessoas em pontos de ônibus ou em transportes lotados. A gente precisa rapidamente mudar isso e proteger as pessoas da disseminação do vírus. Via de regra, a gente conseguiria usar algumas ferramentas para isso, a gente já vai mostrar algumas delas, para que as pessoas consigam se proteger. Uma delas é, por exemplo, a gente evitar que as pessoas esperem no ponto. Se a gente tem informação de onde estão os ônibus, a gente sabe onde as pessoas vão embarcar no ônibus, a gente pode sugerir que elas cheguem mais próximas do horário de chegada do ônibus. Outra delas é disponibilizar para as pessoas, por mais facilidade, meios de transporte individuais seguros, como a Luísa comentou, a bicicleta, o patinete, outros tantos que
evitam aglomeração. A gente pode fazer investimentos tecnológicos que, de fato, viabilizem que esses dados sejam feitos com mais facilidade. Um dado que, por exemplo, a gente tem trabalhado de alguma forma em disponibilizar é lotação dos ônibus, né? Já existem antenas que contam a quantidade de celulares dentro de um ônibus e fazem uma proxy para dizer quantas pessoas estão dentro do ônibus, se ele está lotado ou não está, se tem espaço para sentar ou não tem. Então, de fato, esse tipo de investimento, que costuma ser barato, um aparelho desse, por exemplo, custa 300, 400 reais, pode ajudar muito a evitar aglomeração e dar segurança para o deslocamento das pessoas. E a gente acha que essa guerra contra o vírus é um momento propício para a aliança setor privado, setor público e academia ser ainda mais forte, mais rápida. Aqui a gente traz dois casos, um deles é o nosso próprio, mas o outro é o Transit, que é um aplicativo de mobilidade, que inclusive é quem fez a parceria com Berlim, para que as pessoas, por exemplo, evitem transporte massivo, transporte com aglomerações. Então, dentro do Época Quico, a gente já consegue oferecer para as pessoas, por exemplo, um carro ou mesmo a bicicleta integrada, algumas informações via central de notificação para as pessoas terem acesso ao que está acontecendo, e o Transit, que é um caso um pouco mais avançado que o nosso já, com dados públicos mais disponíveis, ele consegue, inclusive, dizer que o ônibus está vazio, que o ônibus está cheio, que o ônibus, de fato, a pessoa pode pegar, caso ela queira sentar. Então, de fato, tem muita oportunidade, e a gente acha que no contexto de pandemia força a aceleração. Então, concluindo, e aí com algum atraso, peço até desculpas por me estender, mas, de fato, na nossa visão, o setor privado ele é fundamental para que essa transformação ocorra. As pessoas já estão demandando essas melhorias e têm comportamentos novos. De fato, a pandemia pode ser uma oportunidade gigante para a gente catalisar essas mudanças com essas parcerias. E, claro, o nosso último ponto é, de fato, dados abertos. A gente acha que qualquer melhoria da mobilidade passa por a gente abrir os dados e disponibilizar para todos, para todos mesmo, indiscriminadamente, para quem quiser ter acesso e poder contribuir com essa discussão, que obviamente não é só de um ou outro ator. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. A Aimee vai coordenar agora as perguntas. Obrigada, Pedro. Obrigada, Luísa. O Felipe pergunta: olá, Luiz e Pedro. Na opinião de vocês, a pandemia de Covid e as suas consequências sobre os meios de transporte pode catalisar projetos que pensem em transporte fluvial na cidade de São Paulo, levando em consideração tanto a tendência da diminuição do uso de veículos individuais, quanto a expansão de novas alternativas de deslocamento? Pode ir lá, Luísa. Tá. Sim, então, essa questão do transporte fluvial especificamente, né, a gente vê alguns estudos acadêmicos apontando como uma possibilidade interessante, diante, enfim, desse contexto de pandemia, mas não se tem muito investimento prático no momento ainda, olhando para essa possibilidade, né. A gente vê hoje em dia uma dificuldade muito grande, inclusive, de se ter essas políticas de longo prazo, como, por exemplo, abrir as ciclovias de domingo, né, que eram antes as ciclovias de domingo, as ciclovias de lazer. Abrir simplesmente as ciclovias são políticas rápidas, de baixo custo, e que poderiam melhorar essa situação pós-Covid, né, e que mesmo essas ainda não foi tomado nenhum direcionamento oficial ainda com relação a isso. A gente já vê alguns grupos da sociedade pedindo essa ação, mas ainda não foi tomada nenhuma diretriz clara. Então, assim, eu acho que fica muito difícil falar, inclusive, de um projeto grande como esse, que mudaria bastante o sistema de mobilidade como um todo, falar que ele poderia ser uma opção realmente assim, que realmente seja incentivada nesse contexto, né? Eu acho que tem bastante coisa aí, atualização do sistema de transporte coletivo, a abertura das ciclovias, que demanda menos recurso, que é mais rápido e que ainda pode ser implementada, assim, que a gente pode priorizar, não que o projeto de usar o transporte fluvial não seja válido, mas eu acho que no momento que a gente precisa de urgência, acho que tem outros que vêm na frente. Quer complementar, Pedro? Tá? Acho que foi perfeito.
Muito obrigada. O Rodrigo pergunta: no contexto brasileiro, quão inclusivos são os meios de micromobilidade? Pergunto isso tendo em vista que essas tecnologias precisam de uma série de infraestruturas, por exemplo, ciclovias, ciclofaixas, que estão presentes em bairros ricos, mas dificilmente são encontradas em bairros mais carentes. Esse é um excelente ponto, e de fato foi onde a discussão de micromobilidade recebeu muita atenção, talvez não mais, mas onde houve muita atenção. Aí vale a pena separar um pouco bicicleta e patinete e examinar com um pouco mais de detalhe. De fato, pelo que a gente percebeu acompanhando os dados, o patinete ele realmente restringiu um pouco mais o uso para populações um pouco mais elitizadas, né? Primeiro porque, de fato, a plataforma dependia quase que exclusivamente de cartão de crédito. Existiam alguns jeitos de você fazer via uma carteira digital no próprio aplicativo, fazendo cash-in em outros lugares, mas, de fato, o patinete foi bastante focado nas zonas mais ricas da cidade. Inclusive, a prefeitura exigiu que as empresas ofertassem o serviço nas periferias, em regiões menos elitizadas, e foi um dos pontos que as empresas mais reclamaram. Mas, ao meu ver, é fundamental a gente pensar nas alternativas também nas periferias, porque é onde o first to last mile tem talvez o maior impacto, onde a gente consegue integrar melhor esse primeira milha, esse primeiro momento com os troncais, como o metrô, ônibus e outros. Por outro lado, a bicicleta, ela tem alguns pontos mais bacanas. A bicicleta ela é bem mais barata, e a própria Tembici teve algumas iniciativas muito interessantes, como, por exemplo, uma integração com o bilhete único de São Paulo. Então, de alguma forma, as pessoas tinham mais facilidade para fazer o pagamento, né, de acessar o serviço, e era um serviço mais barato. Então, eu não tenho esse dado pronto aqui, mas a Tembici divulgou um estudo muito bacana mostrando que eles tinham uma grande quantidade de corridas, de pessoas usando nas periferias, e como um acessório para os transportes troncais, como metrô, ônibus e trem. Então eu acho que é fundamental pensar o primeiro e a última milha usando a micromobilidade também nas regiões periféricas, onde o impacto pode até ser maior, mas também de uma forma que acessibilize isso e não fique restrito às elites. Então, acho que é um ótimo ponto. E aí eu queria só complementar um detalhe do Pedro, e aí olhando um pouco mais para o lado de operação de transporte, né? Essas operações de micromobilidade, elas demandam um certo nível de densidade urbana, né? Para elas funcionarem. Então, quando você instala elas no centro, elas funcionam muito como aquele último pedaço do caminho. A pessoa que sai de casa, pega o metrô, e aí a gente tem o metrô do Faria Lima, por exemplo, que as pessoas fazem fila para pegar a bicicleta ali da Itaú, naquela estação, e aí terminam o seu caminho com a bicicleta. Então, na verdade, não é porque tem só no centro também que ela só serve pessoas que moram no centro, né? Esses sistemas de bicicleta compartilhada. Elas servem todo mundo que usa aquele espaço, e a pessoa, enfim, pode vir das regiões mais periféricas também. Super corroboro com o que o Pedro falou, né, da questão de que a gente tem que ter esses sistemas, pensar em maneiras deles estarem em áreas mais, cada vez maiores, né, mais dispersas, mas também falar por que geralmente essas operações acabam acontecendo nessas áreas, e são as áreas realmente que têm infraestrutura urbana que viabiliza mais o uso mesmo e torna mais seguro o uso desses modais, né? Ok, o Gabriel pergunta: olá, Luiz e Pedro, gostaria de saber quais dados vocês possuem para quais regiões, e também opinião sobre o efeito do clima, chuva, sol, etc., na mobilidade antes e depois da pandemia. Posso começar, Luísa? Então, a gente hoje captura muitos dados. Então, para explicar um pouco da Quico, para dar contexto, a gente hoje tem a gente bebe dessa fonte da Mobilab, de todos os dados, todos os dados de posição dos ônibus em tempo real de São Paulo. A gente tem isso integrado com o metrô, trem, com o CPTM, com a EMTU, que são os ônibus intermunicipais, e alguns parceiros como a 99, como a Tembici, e alguns outros que a gente tem integrado. Então, a gente consegue oferecer para o usuário algumas rotas, e a partir disso entender
quais os deslocamentos que ele fez, quais as opções prioritárias deles e como ele prefere se deslocar, dependendo do horário, inclusive. A região é para onde hoje a gente trabalha com a cidade inteira. Então, a gente está agregando alguns dados da região metropolitana de ônibus, mas a gente captura o dado do usuário onde ele estiver. A gente descobriu ontem que temos alguns usuários na Argentina, provavelmente baixaram o app por engano, mas a gente capturou a posição, capturou o que ele fez com o aplicativo. A gente consegue fazer uma série de análises a partir disso, né? Então, um estudo que a gente tem feito é tentar entender o que mudou na origem e destino das pessoas pré e pós-quarentena. Então, a gente tem alguns dados da semana anterior, a 16 de março, ou 24 de março, que foi o início formal no estado de São Paulo da quarentena, que mostram um deslocamento inicial muito grande do centro da cidade, né, dos Jardins, Pinheiros, Paulista, Vila Mariana, Paraíso, dessas regiões mais centrais, para as próprias regiões centrais. Então, pessoas saindo dessas regiões para essas regiões, por casa-trabalho, com um volume menor de pessoas, por exemplo, saindo da periferia e indo para essas regiões. A periferia, principalmente, começo da Zona Sul e Zona Oeste, né? Então, Pirituba, toda essa região. Quando a quarentena começa, o que a gente percebe nos nossos dados é que, basicamente, um grande número de pessoas da região central realmente parou de se deslocar. Então é muito fácil ver no nosso mapa que, de fato, essa turma ficou em casa. Enquanto muita gente da periferia continuou se deslocando, de novo, da periferia para as regiões centrais, de manhã e à tarde, para o sentido contrário. Então, de fato, uma análise que a gente consegue fazer, a gente compartilhou isso já em alguns lugares, o vasto das pessoas que conseguiram cumprir a quarentena está associado às regiões centrais da cidade, os serviços essenciais, em especial alguns serviços ligados à baixa qualificação, como operador de caixa de supermercado, eles obviamente continuam se deslocando, continuam vindo principalmente das periferias. Tem a questão do clima também. E do ponto de vista de clima, a gente fez uma parceria muito interessante. A gente colocou no nosso aplicativo a Rain Umbrella, que é uma startup que aluga guarda-chuvas. Então, você tem armários de guarda-chuva nas estações de metrô e alguns outros lugares. E a gente integrou isso no nosso aplicativo e, basicamente, toda vez que chove, a gente avisa o usuário, olha, está chovendo, tem um guarda-chuva ali. Você não quer ir lá e buscar? Então, de fato, quando chove, as pessoas tendem a buscar transportes mais protegidos da chuva, metrô, metrem, e carros e tudo mais. Elas, obviamente, não vão para bicicleta, não vão para patinete. Mas é muito legal ver que, de todos os nossos parceiros, o que as pessoas mais aderiram foi o guarda-chuva. Então, de fato, a gente descobriu uma relevância muito grande no dia a dia das pessoas de avisá-las quando está chovendo e onde tem um guarda-chuva. É super útil para elas. E desse jeito elas não conseguem parar. Não é todo mundo que pode sair do ônibus e ir para o Uber, né? Não é todo mundo que pode sair do ônibus e ir para o táxi. Então, de fato, foi uma sacada super legal, de que, de fato, impacta o clima e que trazer algumas soluções melhora o deslocamento das pessoas no dia a dia. Muito obrigada. O Matheus comentou que talvez quisesse fazer a pergunta abrindo o microfone. Se quiser, Matheus. Tá, eu vou ler então. Oi, Luiz e Pedro, como vão? Gostaria de saber como anda a produção de legislação quando se trata da micromobilidade em São Paulo. Existe uma política municipal para regulamentação ou algo assim? Me parece que esse assunto ainda gera muita dificuldade para a geração de políticas públicas que agreguem vários grupos. E como a Luísa disse, esse tipo de transporte está crescendo muito e ainda vai crescer como meios sustentáveis nesse mundo pós-coronavírus. Bom, realmente um meio de transporte que está sendo testado e avaliado, várias regulamentações diferentes estão sendo testadas, né, em várias cidades do mundo, né, então, em todas as cidades, inclusive o próprio modelo de negócio, né, como o Pedro também falou. Então, é um modelo que a gente entende como bastante promissor, mas que ainda precisa de muito estudo. Em São Paulo, a gente já tem, São Paulo especificamente, né, a gente já tem uma legislação aprovada, ela tem vários pontos
que já estão sendo aplicados, né, como, por exemplo, a questão dos locais de estacionamentos, que eles exigem que sejam definidos, não pode mais parar em qualquer lugar, enfim, as empresas têm que fazer essa gestão, ao mesmo tempo que tem outros que vão ser mais difíceis de serem implementados, né, como, por exemplo, a fiscalização contra o uso de próprio capacete, ou até mesmo essa necessidade que o governo está colocando das empresas de irem para outras áreas que não sejam o centro. No fim das contas, assim, essas empresas estão se adaptando a essa realidade em que essa regulamentação foi colocada. Como o Pedro falou, aquela bonificação que ninguém saiu totalmente satisfeito, né, porque, de certo modo, dificulta também algumas questões relacionadas à operação da micromobilidade, né, mas, enfim, tudo isso foi pensado para que seja democratizado o serviço e que ele seja mais seguro possível para as pessoas, né. Rio de Janeiro também tem uma outra regulamentação muito interessante, né, que está sendo discutido, um pouco mais flexível, mas é isso, assim, eu acho que está em momento de teste. Estados Unidos é muito legal, porque eles estão fazendo um monitoramento bem próximo, então todas as políticas, elas são temporárias, então, assim, acho que isso é uma coisa que as cidades percebem o potencial desses modos de transporte e os benefícios que pode trazer para a população, mas também existe muito a se aprender ainda nesse caminho. A última pergunta, o Lucas comentou que talvez quisesse também perguntar, abrindo o microfone. Lucas, se você quiser. Então, vou ler. O Lucas pergunta sobre modelo. Os modelos apresentados incluem compartilhamento a curto prazo, que podem ser vetores. Existe alternativa de posse prolongada? Existem modelos pensados fora das grandes capitais ou para as cidades médias? E aí depois ele pergunta: governança. A Luísa falou do agora, mas quanto tempo existe para essas mudanças? Quais são os gargalos? Tem mais perguntas. Perfeito. Só para clarear, modelos do que exatamente? Clarear. De compartilhamento que não seja temporário, como o de bicicletas ou carros que vocês apresentaram, porque você teria que fazer uma higienização, né, a cada troca de usuário. Perfeito. Legal. Acho que é um excelente ponto. Alguns modelos, algumas empresas têm feito alguns aluguéis, né, mensais. Isso já existe, inclusive, de bicicleta em algumas outras empresas. Mas de fato, tem sido uma preocupação da turma da micromobilidade gerar esse tipo de fidelidade, porque eu acho que aqui, além da questão da própria posse e segurança, tem uma outra discussão que é da recorrência no serviço. Então, a Tembis, por exemplo, ela já tem um plano mensal, ela já chegou a cogitar, eventualmente, o plano mensal ser com a bicicleta, com a pessoa, mas como a Luísa própria comentou, tem uma dificuldade de operacionalizar isso, que foge um pouco do modelo delas de, por exemplo, aproveitar da densidade urbana para disponibilizar as bicicletas onde há mais demanda, para onde há mais necessidade. Então, pragmaticamente falando, eu acho que existe gente preocupada com isso, por outros motivos que não só de segurança, e fora de grandes capitais também. Provavelmente as grandes empresas vão priorizar a expansão para cidades maiores, mas tem iniciativas muito interessantes em cidades menores do próprio governo, do próprio poder público, disponibilizar bicicletas ou ter parcerias com agentes locais para disponibilizar isso. E, Luísa, você quer falar um pouco eu posso falar da governança aqui. Tem essa pergunta de quanto tempo demora, realmente essa aí é uma pergunta que todo mundo quer saber, é uma resposta que todo mundo quer saber. A gente, enfim, quanto melhor for o monitoramento, né, dessa introdução desses modais na cidade, quanto melhor
mais de perto, né, mais estudos forem feitos, e aí está a participação da academia, dos think tanks, né, em olhar de perto para como as pessoas se comportam com esses modais, vai ser melhor, assim. Então, a gente não tem muito uma data, mas quanto mais a gente acompanhar e monitorar, melhor. E os gargalos, assim, eu diria, assim, que a gente sempre planejou o espaço das cidades para priorizar o carro, né? E o que sobrava, a gente fazia um passeio. E aí, depois de muito tempo, a gente começou a pensar, poxa, acho que a gente precisa de ciclovia, porque a bicicleta também faz parte do cenário da cidade de mobilidade, né? Então, só que andar no meio dos carros é muito perigoso, então vamos criar ciclovias. E agora a gente está falando, poxa, acho que patinete ou, enfim, carros compartilhados, eles também fazem parte do cenário da mobilidade. Então, será que a gente tem que aumentar ciclovias, criar áreas de deslocamento compartilhado entre patinetes e bicicletas? Será que a gente vai ter que criar, ao invés de estacionamento na rua, a gente vai começar a substituir esses estacionamentos para carro em pontos de carga e descarga para delivery? Será que a gente vai ter que pensar também em pontos para recarga de carros elétricos? Então, todas essas mudanças na mobilidade, elas vão demandar uma mudança da infraestrutura urbana. Eu acho que esse é um gargalo muito importante, assim, algo muito importante, que ele está relacionado à segurança, né, que é muito comentada pela essa questão do uso dos patinetes, as pessoas falam que é inseguro e tudo, mas será que é inseguro porque é inseguro, ou a gente está numa cidade que não está pronta para receber, né? Enfim, tem essas questões, enfim, de classificar que tipo de veículo que essas questões técnicas. Mas assim, se eu pudesse colocar um gargalo bem grande, seria essa questão da infraestrutura urbana pronta para receber esses novos modais. Bom, parece que eu posso fazer as outras duas perguntas que eu ia fazer pelo microfone mesmo. Uma é em relação ao operador, que vocês comentaram um pouco, passando, talvez vocês pudessem discutir um pouco mais. Eu tenho a impressão de que a epidemia meio que explicitou algumas questões que talvez do ponto de vista do operador, que a sociedade tem demonstrado uma certa preocupação em relação a essa posição. E, por fim, quando vocês falaram de dados abertos, eu queria que vocês talvez explicassem um pouco mais por que esse modelo seria mais interessante do que construir um hub com incentivo público direto, com um grupo de atores já articulados. Perfeito. Só para clarear, Lucas, o operador, você fala operador de ônibus, no caso? Ou de todos os modais? Não, eu entendi quando você falou dos operadores de mobilidade dos aplicativos. Então, operadores dos aplicativos de delivery e dos aplicativos de transporte individual também. Entendi. E a ideia é discutir um pouco, comentar um pouco a opinião deles sobre esse novo ecossistema e tudo isso que está acontecendo, né? Não, a ideia é discutir um pouco mais uma estrutura de governança e normativa que atenda uma demanda recente desses atores. Esse é um excelente, realmente é o que está mais vivo agora, né? Assim, por causa da quarentena. A gente participa da Mobitech, que é a Associação de Mobilidade e Tecnologia, e junto com a gente lá estão o iFood, Rappi, toda essa turma que tem demonstrado bastante proatividade e participação nessas discussões. Acho que a principal preocupação que a maior parte deles tem demonstrado é, de fato, garantir a sustentabilidade deles também. De fato, a demanda aumenta muito, eles são colocados numa situação também de bastante estresse, porque eles têm que disponibilizar mais serviço, colocar mais gente na rua, e de alguma maneira fica muito em exposição o que acontece com, enfim, a situação dos motoboys, de quem trabalha com eles, de quem é parceiro deles. Então, de fato, o que a gente tem visto deles é uma predisposição muito grande a participar das conversas de regulamentação, porque estão aumentando, eles estão sendo cobrados a falar sobre isso, e, obviamente, um foco muito grande em tentar viabilizar o negócio, levando a opinião deles, né? Então, acho que aí é um ponto que é sempre muito importante. Destacar que obviamente, no debate eles vão tentar colocar o ponto deles.
o setor público tem que colocar também o que ele entende que é justo, e isso ser pautado por uma construção em que o equilíbrio prevaleça, né? Acho que é de interesse público hoje que existam esses serviços, mas de fato eles mesmos admitem que é necessário, por exemplo, criar fundos para apoiar os motoqueiros, que estão numa situação super exposta, a cidade, obviamente, entender que é um público mais vulnerável, né? A maior parte das mortes de trânsito em São Paulo são de motoqueiros. Então, de fato, o que a gente percebe é que eles sentiram o quanto eles estão sendo cobrados a participar de uma discussão, estão tentando de alguma maneira participar, mas que o debate também está sendo muito influenciado pelo calor do momento, e isso não é necessariamente bom. É importante que se pense de uma forma equilibrada em comum acordo com todas as partes, para garantir o equilíbrio. Respondi a pergunta? E aí, falando do segundo ponto, dos dados abertos versus o Hub, eu acho que, primeiro, não são excludentes. Eu acho que eles se complementam de alguma forma, né? Você tem laboratórios ou espaços em que o setor público traz demandas claras e, de alguma maneira, aposta nisso, seja apostando com dinheiro, seja apostando com conhecimento, seja apostando com espaço físico. É super vantajoso. Eu acho que o desafio que a gente tem aqui é incentivar a inovação e evolução dos serviços com o setor privado, expandindo a capacidade do setor público, né? Não restringindo o investimento à capacidade do setor público. Então, eu acho que se a gente não criar um espaço em que o setor público possa trabalhar, apoiar, participar, mas não se restringir a ele, a gente vai ter mais benefícios para a sociedade de modo geral, ainda que isso custe algum tempo para a gente regulamentar e equilibrar novamente o que está acontecendo, né? Então, é óbvio que enquanto não está regulamentado, não existe uma pacificação, é ruim, né? A gente acaba vivendo situações que não são as mais confortáveis, mas se a gente também ficar restrito à capacidade de apoio e investimento do Estado, a gente também abre mão de uma série de evoluções que a gente pode trazer e beneficiar a população de modo geral. Acho que encerraram as perguntas. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra agora para a Isabela, a coordenadora do LAI. Eu vou só... Desculpe, Amy, tem só uma última aqui, que acho que é do Gabriel, se a gente teria interesse em fazer parcerias com as universidades para análise dos dados. Sim, a gente gosta desse tipo de interação, a gente gosta de discutir dados, a Luísa cuida exatamente dessa parte dentro da Quico, então, obviamente, a gente está super aberto a trabalhar isso, tem algumas burocracias naturais das parcerias, mas a gente enfim, gosta muito, está muito aberto a isso. Obrigada, perdão aí pelo... confusão. Antes da Isa encerrar, cadê a Isa? Eu só quero mais uma vez agradecer, Luísa e Pedro, pela participação de vocês. Acho que foi super interessante, nossa, muito... as perguntas todas foram muito interessantes também e vocês responderam a várias questões que a gente vem discutindo, né, por conta desse projeto. Então, obrigada mesmo pela presença de vocês. A Isa pode encerrar o seminário. Obrigada, Janina. Reforço os agradecimentos do LAI a vocês, Pedro, Luísa, muito obrigada pela troca, muito obrigada pelas apresentações, nos foram muito enriquecedoras, com certeza. Muito obrigada pela participação de todos, obrigada por atenderem ao seminário. E, por fim, deixo os meus agradecimentos à gestão do LAI, que participou do projeto de pesquisa Santander e que realizou esse evento. Muito obrigada a todos. Boa noite. Reforçando, então, agradeço também o convite, parabenizo pelo evento, acho que foi super rico para a gente também, mais do que nunca, né, assim, a gente quer se dedicar a apoiar a ciência, o conhecimento, o estudo, as bases, e acho que iniciativas como essa só reforçam esse movimento. Então, contem com a gente, contem comigo pessoalmente, para mim é um prazer pessoal ajudar o IRI, e obviamente tudo que eu puder retribuir do que me foi dado é mais que meu papel, minha obrigação. Agradeço muito o convite e estou à disposição.
Gente, obrigada também. Não vou me alongar muito, acho que todo mundo já se colocou muito bem aqui. Foi uma oportunidade muito legal para a gente, até para a gente também refletir. A gente que no dia a dia a gente pode trazer isso e pensar de uma maneira muito mais inteligente. Então, também me ponho aí aberta para qualquer futura, enfim, possibilidade de estarmos juntos. E obrigada mesmo pela possibilidade, foi muito legal. Muito obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Obrigada, pessoal. Boa tchau. noite. Obrigado.